Hoje eu vou conversar sobre um assunto muito importante e que tem total relevância e conexão com o que vai acontecer nos próximos meses do Brasil, que é sobre o compliance. E o compliance, a gente tem grande abrangência dentro das empresas e o compliance funciona como um filtro para diversas questões. E a gente vai conversar hoje com a vice-presidente da Comissão de Compliance, a doutora Ana Cláudia Moraes, que vai nos trazer esses pontos muito importantes e essa abrangência até da questão do compliance em tempos eleitorais. Prazer tê-la aqui, doutora. Prazer é meu, Sérgio. A Comissão de Compliance da OAB, ela busca disseminar essa cultura de compliance na sociedade, aproximando a sociedade com os advogados. As nossas reuniões todas são abertas ao público, não precisa nem de inscrição. Depois elas ficam disponíveis no nosso canal de YouTube. E é super interessante porque sempre tem alguém ou da nossa comissão, ou alguém de fora, algum convidado de fora, falando sobre temas de compliance, né? Partilhando um pouquinho do conhecimento. Muita gente, o nosso programa, muita gente que não é advogado assiste também. E a figura do compliance é importante trazer para as pessoas, para os colegas advogados que ainda não sabem, e para o público em geral, a importância do compliance. Ele serve realmente como uma trava, é um filtro para que questões importantes podem ir à frente ou não, mas dependendo da empresa, se não tem conflito de interesses, ou qualquer que seja o motivo, né? Sim, o compliance, na verdade, ela é a conformidade com toda a legislação, seja ela interna da empresa, então desde o Código de Conduta, todas as políticas internas, até toda a legislação aplicável àquela atividade específica. Então, é o cumprimento da legislação trabalhista, é o cumprimento da legislação fiscal. A gente associa muito com o anticorrupção, né? Porque, no fundo, o programa de integridade, que seria o programa anticorrupção, ele é o coração do compliance, né? Então, anticorrupção, antitruste, que é a concorrência, né? A disciplina da concorrência, e também a lavagem de dinheiro. São 3 legislações que a gente associa muito, até por conta do compliance ter tomado corpo no Brasil com o surgimento da legislação anticorrupção e com os escândalos da Lava Jato. Então, por isso que a gente associa, mas não é só isso. E o compliance vai além. Ele exige também o cumprimento de decisões éticas, transparentes, honestas pela empresa, além do que está disciplinado, né? O cumprimento de legislação ambiental. Hoje não se fala mais em compliance sem governança, sem sustentabilidade. Às vezes você está dentro de uma relação, seja comercial, e a compra daquilo, às vezes é vetada pelo compliance por algum conflito de interesses que tenha. Seja porque a empresa, a vendedora ou o dono da área tem algumas questões que estão no Ministério Público, a área está sob situações todas que é importante um time de advogados, não só advogados, mas também depende da área, você tem outros agentes, né, economistas, qualquer que seja, mas justamente para dirimir e evitar futuros problemas. Então, o compliance é essa figura relativamente nova no direito, no ordenamento brasileiro, né, surge também como uma peneira, né, Sim, ela é responsável por fazer um controle então dos seus terceiros. É muito importante que você conheça os terceiros que estão falando em nome da empresa, porque para aquele cliente, para aquela pessoa que está adquirindo o serviço ou o produto da sua empresa, aquele terceiro é a empresa. Ele fala em nome dela. Então, se ele pratica alguma conduta irregular, isso reflete na empresa. E hoje em dia, com as redes sociais, isso tomou uma proporção muito maior. É isso que eu queria perguntar, a gente vai falar sobre as redes sociais. Hoje, dentro das empresas, todo indivíduo, todo funcionário tem a sua rede social. Sua rede social que corresponde ao indivíduo, né? Não ao trabalhador. Mas aí você tem um conflito, porque às vezes você está trabalhando numa empresa e você tem um limite, né? E aí como que fica essa questão? Porque houve um surgimento maior desses problemas, né? E o compliance dentro das empresas tem funcionado direitinho com essa finalidade, né? Como um freio, né? É importante que o Código de Ética preveja algumas situações, né? Ele tem que ser sempre desenhado de uma forma bem fácil para todo mundo compreender e que ele preveja algumas situações do dia a dia. Agora,
com as eleições elas prometem ser acirradas aqui no Brasil, né? Já tivemos isso há 4 anos atrás, agora eu acredito que vai ser mais intenso ainda. Então, é importante que a empresa ela saiba que posição que ela vai adotar. Não existe certo ou errado, existe o que a empresa define que vai adotar. Hoje em dia a gente não pode mais ter doação pelas empresas para partidos políticos. Antes as empresas financiavam campanhas e isso acabava gerando um conflito de interesses depois, futuramente. Hoje não pode mais, mas as doações de pessoas físicas elas são permitidas. E o que a empresa tem que estar atenta e o compliance da empresa tem que estar atento é justamente que as doações elas não são só em dinheiro. Então elas podem vir disfarçadas de favores, elas também podem vir disfarçadas por interposta pessoa. Então uma distribuição de lucros vultosa para um funcionário, um diretor de uma empresa, para que depois ele faça uma doação pessoa física para uma campanha política. Tudo isso, o compliance interfere. E nas redes sociais também. Claro que o funcionário ele tem lá a liberdade dele de expressão, mas a empresa tem que ter uma posição clara para aquele funcionário do quanto que ele pode defender uma posição dele com um candidato pessoal se ele utilizar o nome da empresa na rede social. Então, aquele funcionário que é um diretor importante, que é o CEO de uma empresa, ele se confunde com a própria pessoa da empresa, às vezes. Então, tudo que ele fala é interpretado como se fosse da empresa. Hoje em dia, em 5 minutos, ele está fora da empresa, dependendo do seu tweet, do seu postagem em redes sociais. A gente pode falar nas redes sociais, porque elas são gigantes aqui, e a gente não tem problema com isso em mencioná-las. Elas são gigantes. Então, a postagem no Facebook, a postagem no Instagram, a postagem no Twitter, ela tem uma repercussão muito grande e instantânea. Sim. Pessoas já foram canceladas pelos seus posicionamentos, ou falta deles, ou falta de pensamento, de pensar antes de escrever. Sim. Então, isso tudo é que está ditando. A gente imaginava, você falou de 4 anos atrás, já havia uma consolidação das redes sociais, o crescimento. Hoje, elas são cada vez mais, é como tomar um café de manhã. As pessoas vão lá saber o que está acontecendo. Então, se você não tiver esses filtros, esses freios, você pode ter grandes problemas no nosso ordenamento aqui, na rotina, no funcionamento da vida social e profissional. Né? Com certeza. E também tem aquele funcionário que é candidato. A empresa tem que saber se ela vai precisar que ele se afaste, quanto tempo antes, porque agora em agosto a gente começa a ter a proibição de propaganda eleitoral. Até então não tinha essa proibição, mas agora a partir de 16 de agosto a empresa começa a ter essa proibição. Então qual que vai ser a posição dela? Porque o funcionário às vezes é o CEO da empresa que tem lá um avião à disposição dele, ou um carro à disposição dele, e ele usa aquele carro, aquele avião para fazer campanha. Isso tem um valor de mercado, então é encarado como doação. Então a empresa precisa ter uma posição clara do que ela vai fazer, de qual posição ela vai adotar para isso. Sim, é um período complicadíssimo, né? Um período eleitoral, é um período, hoje em razão da polarização das próprias redes sociais, é algo que você tem que tomar cuidado. Eu acho que as empresas... Aliás, tem o assunto, tem ligação com tudo que a gente está falando, mas é impressionante o aumento de profissionais do direito ligados à área de compliance. Se você imaginar, na eleição passada, um número bem inferior, a advocacia está mudando, né? A tecnologia está presente, e alguns ramos da advocacia, elas estão... aquela advocacia artesanal, ela está diluindo, está sumindo, e dá um outro horizonte, faz parte da evolução humana, da sociedade. E o compliance chega com muita força, porque às vezes quem estava preso ao contencioso hoje está migrando para uma outra área. Sim, com certeza. O compliance ele é multidisciplinar, então ele aceita profissionais de diversas áreas, não só do direito, inclusive, não precisa ser advogado para trabalhar com compliance, e também de qualquer área do direito. Porque você precisa conhecer os regramentos daquela atividade com quem você vai trabalhar, da empresa para a qual você vai trabalhar. E também é uma área
muito rica. Eu acho que conversa muito com o que a sociedade pede hoje das empresas, né? Hoje não se aceita mais que a empresa se comporte de forma não ética, então, justamente por conta das redes sociais. E agora, cada vez mais, a internet vem tomando conta. A gente vai ter agora, está crescendo, o crescimento exponencial do metaverso. E aí, como é que vai ficar o compliance nessa questão do metaverso? E só para a gente até corroborar com isso aí, o 5G entra e o metaverso começa a se expandir, porque praticamente no mundo todo já tem essa tecnologia. Chega no Brasil, que é um alto consumidor de internet, das redes sociais, e você tem ali questões éticas importantes dentro desse metaverso. Com certeza, porque você tem os avatares e se a pessoa praticar um crime, se ela se comportar de forma antiética. Hoje já se discute essa questão, já teve um pedido de busca e apreensão no metaverso, já teve caso de assédio, já teve caso até de alegação de estupro no metaverso. Então, é uma área rica também para a exploração do compliance, porque ele precisa ser aplicado. Nós estamos num período de muita transição, né? Onde a pandemia ela acelerou modelos antigos que já estavam fadados e estavam respirando por aparelhos, e acelerou. E a questão da transição, por exemplo, o Pix é um exemplo claro onde as fraudes estão acontecendo e as empresas têm ali que se rebolar para criar novas tecnologias para impedir isso daí, porque a cédula está sumindo. Você tem a questão do metaverso, e tudo o compliance é um ponto de equilíbrio disso daí, porque são questões aí que vai exigir muito do profissional, um conhecimento sobre código de condutas e de elaborações de novos contratos atualizados aos dias atuais. Quer dizer, é um mundo que está se abrindo, né? Com certeza, com certeza. Cada dia agora tem as blockchains, as criptomoedas, é todo um mercado também que tem regulamentação própria e que o compliance tem que estar presente. E já existe um compliance voltado para isso, principalmente nas atividades financeiras que são bem reguladas, né? Que aí o Banco Central já... Não, há relatos, há burburinhos aí, que nos Estados Unidos já tem ali a regulamentação das criptomoedas, ela vai existir, é algo bem concreto, e isso se atinge a todo o nosso mercado. A diminuição da cédula é constante. Se você perguntar, ninguém tem dinheiro mais na mão, funciona tudo por celular. Você viu os crimes de celulares aumentando. Sim. Quer dizer, tudo isso esbarra em questões que as empresas vão ter que criar um equilíbrio e ter conhecimento, e nessa hora é que aparece o compliance com grande força. Por isso que, se você te perguntar 10 anos atrás, 15 anos atrás, se fosse falar de compliance, existia, lógico, mas era muito ainda restrito a grandes empresas que tinham, transnacionais, empresas que tinham... ações na Bolsa de Nova York. Que tinham sede em outros lugares. Hoje não. Hoje não, porque hoje a gente já tem no Brasil essa regulamentação e essa exigência legal de que exista esse monitoramento. O monitoramento e o controle são pilares do compliance. Não existe compliance sem controle. Então, por isso que a gente fala que o compliance é um freio, né? Antigamente se falava muito que o compliance atravancava as questões da empresa, mas hoje não. Ele já é visto e os profissionais já conseguem se colocar como aliados do negócio. Porque, no fundo, é muito mais caro você não ter compliance do que você ter. As penas são altíssimas para o descumprimento. São questões. Na verdade, a entrevista iria longe, né? Porque temos muitas questões para colocar, principalmente essa questão agora que está batendo a porta, que são as eleições, realmente essas regulamentações. Não só a questão eleitoral, o direito eleitoral evolui para novas normativas dentro da posicionamento das eleições, quanto as empresas. Quer dizer, o modo de se observar e de se viver as eleições mudou muito, né? Então, esse tema é extremamente relevante. Com certeza, é um tema extremamente rico. E daria para ficar aqui horas falando, né? Mas, infelizmente,
Obrigada, viu, Sérgio? E a gente vai ter também uma reunião aí sobre compliance eleitoral em breve. Ah, que bom. Esses não deixem de ficar atentos aqui, acompanhar nosso canal no YouTube, aqui na TV também, porque questões muito importantes como essa, que fazem parte hoje do dia a dia do brasileiro, e a gente tem que entender para que não aconteça também problemas maiores, como se portar hoje em dia. Hoje nós somos vigiados 24 horas. Então é muito importante ter esse conhecimento, e o profissional, o advogado também, aí falando para os nossos colegas, tem uma possibilidade incrível de trabalho, um campo novo de trabalho que está batendo na sua porta, que vai te dar a possibilidade de estar com várias áreas, e é um campo de direito muito rico. Eu quero agradecer a presença da doutora Ana Cláudia aqui, já convidando, já está convidada para próximo debate. Com certeza, Sérgio. Obrigada.